na forma regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão da terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Há aqui pedidos de preferência para sustentação, mas antes eu quero informar que não estão em mesa da minha relatoria o processo 18, que o advogado pediu adiamento, o 79 e o 22 é da relatoria doutora Marta Daniela, e ela está de férias, esse processo também não vai ser julgado. O 22 aqui. O primeiro aqui, pela ordem, é escrito o doutor Felipe Cortez, 010, 1698, 22, 2013. É o quarto da pauta, uma apelação civil, da relatoria, doutor Eduardo Pinheiro. Está em mesa, doutor Eduardo? Doutor Felipe fala pela parte apelada, Francisco Canidé Freire. Isso. O relator está encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. E não há nenhum destaque, nenhuma divergência. Está proclamado, nós temos no voto ao relator. Aqui pela ordem, o segundo é o Dr. Oliver Ítalo Barreto, 08004 5478, da minha relatoria. É o 15 da pauta, apelação civil. Doutor Oliver Ítalo Barreto de Oliveira. É escrito aqui, né? Mas ele fala pela parte apelada. Eu estou encaminhando o voto aqui pelo conhecimento e desprovimento. Deixa eu olhar assim que tem algum destaque, alguma divergência. Não tem. Então, está proclamado o termo do voto ao relator pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Próximo é o 30 da pauta, é uma remessa necessária, uma apelação civil 080 2473 28 2020, a relatoria do desembargador Vivaldo Pinheiro. Está em mesa, desembargador? É o 30. Doutor Ana Carolina, ele fala pela parte apelante, Marília Shelman de Souza. Ok. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos da forma regimental. Está com a palavra. Liga aí, liga os... Pronto. Ok. Bom dia a todos. Bom dia. Senhor presidente, senhora representante do Ministério Público, demais colegas presentes. O caso concreto é de um lançamento de IPTU, que foi impugnado pela parte impetrante, né? E foi julgado parcialmente procedente a impugnação no mandado de segurança. O juízo, a qual determinou que fosse utilizado
para todo o período o critério da planta genérica de valores e que, a partir de 2019, fosse utilizado também o fator extra-E, que era um dos pontos impugnados. O referido lançamento tratou-se de um cadastramento de condomínio em que foi feito o lançamento de IPTU relativo a 5 anos retroativos, desde a construção, que foi ultimada, e também o ano em curso. E ao ser feito referido lançamento, foi utilizado para parte do período a planta genérica e para parte do outro período a avaliação individual. Ocorre que uma das questões, que são questões formais, né, que realmente afastou esse lançamento da forma que foi feito, foi a ausência de expedição de portaria específica designando o auditor fiscal para proceder à avaliação individual. Foi, inclusive, demonstrado documentalmente que, em casos como tais, de avaliação individual, há a expedição de portaria específica designando o auditor para tanto, o que não aconteceu. Então, o juízo, acertadamente, e aí pedimos a manutenção da sentença quanto ao ponto, determinou que fosse utilizado a planta genérica de valores para todo o período. O fisco pretende a manutenção justamente da avaliação individual para parte do período e para outra parte a planta genérica. E aí se esquece justamente de atacar esse ponto da sentença. Tanto que suscitamos uma preliminar de não conhecimento da apelação nesse ponto específico, porque não houve argumentação do fisco demonstrando justamente que a atuação da gente fora regular. Lógico, pode ser feito lançamento, mas pelo critério genérico que se tem admitido para todos os contribuintes em geral, justamente quando não há a designação específica do auditor, como não houve no caso concreto. Fora isso, a aplicação do fator extra-E de qualidade de construção, ele não foi disciplinado por decreto até o final de 2017. E esses lançamentos, eles retroagem em 2014. O fisco pretende a utilização do fator extra-E sem atacar também um dos fundamentos acolhidos pelo juiz Acó, que era a observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Então, o juiz Acó determinou a aplicação do fator extra-E do ano de 2019 em diante. Esses são os pontos, né, da apelação do município que nós refutamos. A nossa apelação diz respeito a questões que não foram apreciadas pelo magistrado de primeira instância, como, por exemplo, o princípio da estrita legalidade no que tange a esse disciplinamento do fator extra-E por decreto. Porque a lei não traz especificamente quais os critérios para enquadrar tal ou qual construção em tal ou qual fator de qualidade. E o decreto também não faz. O decreto é extremamente genérico e não poderia integrar a lei como integrou, dizendo que utiliza-se fator que mais se aproxime dos preços de mercado, coisa que sequer foi demonstrado no processo administrativo. Outra questão que nós recorremos diz respeito à multa que foi aplicada em desfavor, né, da apelada. Por quê? Porque nós discutimos esse lançamento durante mais de um ano na esfera administrativa. Então, estávamos no aguardo justamente da decisão administrativa para poder ou pagar ou depositar. A parte incontroversa já tinha sido desmembrada da controvertida e devidamente recolhida no tempo correto. Então, ficou na reclamação contra o lançamento apenas a parte controvertida. Quando terminou, né, o lançamento, imediatamente a autora já depositou em juízo o valor controvertido, né? E aí, nesse momento, o fisco vai e lança uma multa de mora, que está depositada, né, pelo tempo que ficamos à espera dessa solução administrativa. A União tem um tratamento, justamente por lei, que afasta esse tipo de procedimento. O fisco federal, existe uma lei que determina, por exemplo, que quando se impugna judicialmente um lançamento e se dá uma tutela antecipada para suspender a exigibilidade, quando eventualmente cai a tutela, o contribuinte não pode ser prejudicado pelo tempo em que o processo estava com a exigibilidade suspensa. Ora, a exigibilidade suspensa, quer por força de decisão judicial, quer por força de reclamação contra o lançamento, que era o caso, ela não pode induzir o contribuinte em mora porque ele está exatamente de boa fé. Então,
que atitude deveria ter tomado o contribuinte? Ele não recolheu porque estava no aguardo de saber se era devido ou não era devido. E aí vem o fisco, que demorou 1 ano e meio para julgar, e lança a multa de mora de 20% em desfavor da recorrente, que recolhemos, mas não concordamos. Depositamos. Fora isso, também há um pedido de limitação do cálculo à Selic. Essa questão é uma questão que já foi aceita para o Estado em tema de repercussão geral, julgado pelo Supremo. E hoje em dia também há um tema de repercussão geral pensado para julgamento com relação ao município. O Supremo entendeu que a Selic é um critério que cabe à União fixar enquanto ente legislativo que dispõe sobre juros. E ele é um norte a ser utilizado pelos entes federativos com relação à atualização do crédito tributário. Fato em controvérsia nos autos, não refutado pelo município, a Selic ela é significativamente menor ao índice de juros e correção monetária utilizado pelo município. O município utiliza IPCA-E, que historicamente fica um pouco abaixo da Selic, mas juros de 1% ao mês, que dá 12% ao ano. Nos lembremos que isso é um fato muito notório, que a Selic esteve na casa dos 3%, 4% durante vários anos. Então, esse é outro ponto que pedimos, que seja limitada a atualização monetária à Selic, o que poderá ser feito em liquidação de sentença. Né? Então, com essas considerações, peço o desprovimento do recurso do município e o provimento da apelação, da nossa apelação. Agradecemos a Vossa Excelência a sustentação, aqui pelo voto do relator que está disponibilizado, em consonância com o parecer da 13ª Procuradoria, está negando provimento ao apelo da impetrante e dando provimento ao recurso do município, bem como da remessa necessária para reformar a sentença ACO e custas ex-lei sem condenação e honorários advocatícios. Não é isso, Beatriz Walter? Então, não há divergência, estamos acompanhados pelo doutor Eduardo e pela doutora Marta Daniela, que deixou o voto registrado no sistema. Proclamado o termo do voto do relator. O processo 14 de minha relatoria, doutor Vitor Limeira, está aqui escrito, mas não está em mesa, informando que não está em mesa. Aqui o próximo é o 11 da pauta. Apelação civil 085, 267254, a relatoria do doutor Eduardo Pinheiro. Está em mesa, doutor Eduardo? É o 11. Está escrito do doutor Ricardo César Ferreira Duarte Júnior. E fala pela parte apelante. Vossa Excelência dispõe até 15 minutos na forma regimental. Bom dia, Excelência. Bom dia demais, desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Bom dia a todos os advogados, colegas e amigos aqui do exercício da profissão. O que me traz aqui hoje é um processo administrativo em que houve, de certa forma, a reforma ex officio do meu cliente, em que a gente alega algumas ilegalidades. E antes, até para observar essa ilegalidade, a gente sempre chama atenção de algo que, às vezes, na teoria é muito bonito, mas na prática não é observado. E que sempre quem diz isso é um professor de Portugal, o Vasco Pereira da Silva, que ele fala que os direitos fundamentais, por mais que seja a base do nosso ordenamento jurídico, ele é muito posto da administração pública para fora, mas quando a gente observa a administração pública para dentro, a ideia de direitos e garantias fundamentais não são muito observadas, nem são muito aplicadas. E por que eu digo isso? Porque eu tenho o meu cliente, policial militar, foi reformado em 2014 e essa reforma aconteceu sem ele ter sido ouvido, sem ele ter participado do processo. Isso porque o processo de reforma, que era um processo físico,
ocorreu dentro da Polícia Militar e o meu cliente ele estava afastado por motivo de saúde. Esse processo físico ele tramitou. A publicação da reforma ocorreu apenas no boletim interno da polícia e é por óbvio, se a pessoa estava afastada por motivo de saúde, não tomou conhecimento, até mesmo porque o seu tratamento estava ocorrendo em outro estado da federação, especificamente Rio de Janeiro. Só para vossas excelências terem conhecimento e noção da situação, a reforma ex officio dele ocorreu em 2014 e ele permaneceu recebendo os vencimentos tranquilamente na porcentagem de forma integral. Apenas em 2017, o IPERN cortou, sem ouvir-lhe novamente, 50% dos vencimentos de acordo com o processo anteriormente decidido. Então, apenas no conhecimento, quando ele teve os seus vencimentos cortados em 2017, foi que ele, de certa forma, tomou conhecimento da decisão do processo e judicializou 3 anos depois. Data máxima vênia, Dr. Luiz Alberto Dantas, da 5ª Vara da Fazenda Pública, ele entendeu que houve a prescrição, porque ele contou o prazo prescricional a partir de 2014, quando houve a decisão, e do qual o servidor público não foi sequer notificado. A gente defende que pela própria teoria da Actio Nata, presente na Lei Complementar 303, a Lei do Processo Administrativo Estadual, que o prazo prescricional, de acordo com o entendimento do próprio TJ e do STJ, deve iniciar a contagem quando do conhecimento do fato. E o conhecimento do fato claramente se percebe, não há nenhuma notificação dentro do processo, e o conhecimento do fato só ocorreu quando a pessoa teve ciência, quando a pessoa foi teve os seus vencimentos cortados pela metade. Então, em razão disso, por ter entrado com a ação judicial 3 anos depois deste fato, estaria dentro do prazo previsto para tanto. E dentro dessa reforma ex officio, que cabe agora a análise do mérito, é interessante observar como o Estado, com todo respeito aos agentes públicos, mas como o Poder Executivo Estadual utiliza-se dos seus servidores, mas na hora de observar a legalidade e os direitos e garantias fundamentais, aquilo não é posto em prática. E por que eu digo isso? Porque estamos falando do servidor policial oficial, condecorado, sem nenhuma infração, sem nenhum problema de saúde, até quando, no exercício de sua folga, ele foi atender uma situação de urgência, acabou ficando gravemente ferido, inclusive na UTI por quase 30 dias, quase faleceu, e a partir disso começou a ter sucessivos problemas de saúde neurológicos, patologias neurológicas, de 2016 em diante, sem nada na sua ficha antes. 2016 em diante começou a ter diversos problemas de saúde, inclusive depressão, e que acabou culminando na sua licença por saúde, em que em 2014 ele houve a sua reforma ex officio. O interessante observar é que toda a sua ficha médica dentro da Secretaria do Estatal, percebe-se a evolução do motivo de saúde decorrente da sua atuação enquanto agente público no exercício da manutenção da ordem pública. Mas no processo de reforma ex officio, em que ele não foi ouvido e que ele não foi notificado a participar nem da decisão tomada, foi dada uma decisão por médicos que não eram neurologistas de que aquela patologia não tinha ligação com a manutenção da ordem pública e, por óbvio, ele não teve nenhuma oportunidade de se manifestar contrariamente, de recorrer daquela decisão. Então, em virtude disso, quando a esfera administrativa não mais tem possibilidade, a gente vem na esfera judicial pedindo a reforma da decisão da instância monocrática nesse sentido, para que seja reconhecida a possibilidade de análise do processo administrativo, bem como que haja alteração da sua decisão, para que seja uma reforma ex officio, mas decorrente da manutenção da ordem pública, o que, de certa forma, acaba alterando os vencimentos do policial reformado, em que, pela própria decisão, ele não tem mais condições de prover meios à sua própria saúde. No mais, é isso. Agradeço a atenção de Vossas Excelências e devolvo a palavra ao presidente. Nós agradecemos a Vossa Excelência a sustentação. O voto do relator aqui disponibilizado no sistema está conhecendo e negando provimento à apelação.
Eu não sei se o doutor Eduardo quer prestar algum esclarecimento, alguma coisa. Não, excelência. Eu estou vendo só aqui no corpo da... Porque foi reconhecida... ele não adentrou ao mérito de nada, do ponto de vista de promoção ou não. O juiz reconheceu apenas a prescrição, foi isso? Pronto, porque no corpo do voto eu encontrei uma contradição aqui, tá certo? Mas no final, o conteúdo mesmo, a finalidade dele é desprovendo o recurso, mantendo a decisão. Tá certo? Eu encontrei aqui uma discreta contradição, tá certo? Mas o resultado vai ser corrigido, qualquer coisa tem uns embargos, tá bom? Mas a conclusão Eu que agradeço. Proclamado no termo do voto ao relator. Tem aqui um da relatoria do desembargador Vivaldo, que é a doutora Ana Beatriz e Rodrigo, mas tem que aguardar a chegada do desembargador Cornélio, que foi solicitado a presença de Sua Excelência. Questão de quórum. Dando continuidade aos julgamentos, aqui o 2 da pauta é o embargo de declaração da relatoria do doutor Eduardo, com a sustentação. Estava escrito aqui, doutor Igor Medeiros Brandão de Araújo. O voto do relator foi encaminhado pelo conhecimento e rejeição dos embargos. É proclamada a unanimidade. O 33 também da pauta, também é os embargos de declaração. Da relatoria também do doutor Eduardo Pinheiro. Está escrito o Dr. Ricardo Rudiger de Borba. Também não há sustentação pelo nosso regimento, mas o voto do relator encaminhado pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração. E não há divergência. O 17 da minha relatoria, uma apelação civil 080, que é 4838, está escrito doutora N. Ange Soledade Bittencourt. É o 17. Ela fala pela parte apelada, eu estou encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. E não há divergência nem destaque. O 10 da pauta é a operação civil 084-5107-34, da relatoria do Eduardo Pinheiro, também escrito doutora N. Ange Soledade Bittencourt de Araújo, que fala pela parte apelada. Também o doutor Eduardo está encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Não há destaque. Está proclamado o termo do voto ao relator. O 28, operação civil 010-11-34-60, da relatoria do desembargador Rivaldo Pinheiro. Está escrito o doutor Bruno Ricarte Firmino Barbosa, que fala pela parte apelada. Está presente? Doutor Bruno. Sim, Excelência. Vossa Excelência fala pela parte apelada para o João Batista Nascimento de Freitas, é isso? Perfeito, Excelência. Eu voto ao relator pelo conhecimento e desprovimento do recurso. E não há divergência. Perfeito, Excelência. Proclamando a unanimidade do termo do voto ao relator. Agradeço, um bom dia a todos. Igualmente. O 9 da pauta, a operação civil, remessa necessária 080-82-28-04. Da relatoria do Dr. Eduardo Pinheiro. Está escrito Dr. Lucas Marcelo Fernandes Alves de Almeida. Presente. Fala pela parte... Excelência, presente. Fale pela parte apelada Vera Núbia Bezerra da Costa e Silva, é isso? Exatamente. O voto do relator é 09. Não? Deixa eu abrir aqui. E pelo conhecimento e desprovimento da remessa e do apelo. Não há divergência.
Perfeito, excelência. Então eu dispenso a sustentação. Nós agradecemos a compreensão de Vossa Excelência. Tenham um bom dia a todos. Comente. O próximo, o 32, o impedimento do processo tem que aguardar a chegada de Dr. Cornélio. O 36 da pauta. Também esse processo apelação civil 087 706102, relatoria do desembargador Evaldo Pinheiro. 36. Está escrito doutor Francisco Herculano Souza e Silva. Sim, excelência. Vossa Excelência fala pela parte apelada Alexandre Silva de Souza, é isso? Isso, senhora, foi recorrido. O relator está encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Não há divergência. Direta excelência, bom dia. Ok, agradecemos a Vossa Excelência a compreensão. Obrigado. O 23 da pauta, apelação civil de minha relatoria. Está apelação 091-038868. Está escrita doutora Elaine Ferreira Arantes, que fala pela parte apelante. Está presente? Ausente? Estou dando provimento ao recurso, encaminhando aqui pelo conhecimento e provimento do recurso. Não há destaque. Está proclamado o termo do voto do relator. O 24, esse processo está aguardando a presença do desembargador Cornélio. O 21, apelação civil 085-025390. Esse processo já teve sustentação, que foi feito. Eu pedi para examinar o processo, eu estou conhecendo e dando provimento ao recurso. Bem, não há destaque, nem há divergência. Está proclamado no termo do voto do relator. O 22, apelação civil 085-276590, 2015. Não está em mesa, não é isso? 19 é o grau de instrumento 082 854025, que é da minha relatoria. Também esse processo houve sustentação na sessão anterior. E eu estou conhecendo e dando provimento ao recurso. Não há divergência, nem anotação, está proclamado o termo do voto do relator. O 20 são apelações cíveis do papiro 083 99 15 91 da minha relatoria. Está escrito Dr. Breno Tilon Cachoeira Dantas. O voto é encaminhado pelo conhecimento dos recursos e desprovimento do recurso da parte autora e parcial provimento do recurso da parte demandante. Espera aí.
Não, da parte demandada. Parte demandada. Também não há anotação nem há divergência. Três da pauta, apelação civil 086, 84, 14, 22. É uma apelação civil da relatoria do Dr. Eduardo Pinheiro. Está escrito doutora Lohane Torres Andriani. E fala pela parte apelante. O voto do relator é pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Isso. E não há anotação nem há divergência. Então está proclamado os termos do voto do relator. 16 são apelações cíveis de minha relatoria, número 080, 049442. Está escrito doutor Danilo Costa dos Santos Amorim. Bom dia, Excelência. Estarei substituindo o doutor Danilo pelo banco apelante. Apelante e apelado, não é isso? Isso, são recursos simultâneos. Eu estou encaminhando o voto, eu estou conhecendo de ambos os recursos, encaminhando pelo conhecimento e desprovimento do recurso da parte autora e parcial provimento do recurso da instituição financeira. Perfeito, Excelência, no sentido de retirar a instituição financeira da condenação, foi isso? Só dar uma olhadinha aqui no voto. O voto é pela redução do valor da condenação por dano moral. Então, gostaria de fazer uso da palavra, Excelência. Você não está com a palavra. Até 15 minutos na forma regimental. Serei breve. Novamente, bom dia a todos. Bom dia, Vossa Excelência, figura do presidente, também nobre relator, demais desembargadores e também os colegas que estão aqui para realizar suas sustentações. Excelência, gostaria também de chamar a atenção a um ponto nesse processo, referente à legitimidade passiva do Banco Bradesco na contratação realizada entre a parte autora, ora também apelante, tendo em vista os recursos simultâneos, e a empresa também no presentes autos, que seria a SECOM Assessoria e Administração de Seguros. Chama a atenção que o Banco Bradesco apenas só administra a conta bancária da parte autora, não possuindo qualquer ingerência sobre eventuais transtornos ou decorrentes de contratação junto a terceiros, que for o caso. A parte RE somente realiza ou o recebimento de valores ou o repasse de valores nesse sentido, não recebendo qualquer valor referente a essa contratação com a SECOM Assessoria e Administração. Por esta razão, Excelência, que a sentença de primeiro grau merece ser reformada no sentido de retirar o Banco Bradesco do polo passivo e sim continuar a condenação, ainda assim referente à SECOM e de administração. Se o senhor ouvir, Vossa Excelência, eu acho que o som ficou baixo demais, eu não sei ouvir. Está conseguindo me ouvir agora, Excelência? Agora sim. Só finalizando, por essas razões que a sentença de primeiro grau, com todo o respeito, da Márcia Penha, merece ser reformada no sentido de retirar o Banco Bradesco do polo passivo nesse sentido, tendo em vista a sua improcedência e não ter tido qualquer ingerência na contratação da parte autora com o terceiro, seria a SECOM Assessoria, sendo, por sua vez, considerada a sua improcedência e manter-se a condenação referente à SECOM Assessoria, tendo em vista a sua revelia e a não juntada de contratos no presente data até o presente momento. Excelência, é o que requer que se espera. Obrigado. Ok. A manutenção do Banco do Bradesco como parte legítima foi em decorrência do que determina o artigo 290 do Código Civil. Nessa sessão de crédito não houve a comunicação à outra parte. Mas se Vossa Excelência quiser fazer embaixo de declaração para algum esclarecimento, ok? Agradeço. O dano moral foi reduzido, Excelência, para qual valor? Desculpa perguntar. Só um minuto.
R$2.000. Obrigado, Excelência. Ótimo dia. Igual. Dando continuidade aqui à pauta, até o 18. Operação civil 080, 38, 13, 75. O advogado pediu adiamento. Doutor Renato Duarte. Foi deferido. O 5 da pauta. Apelações cíveis 080, 072693. Relatoria do Dr. Eduardo Pinheiro. Está escrito Dr. Ravadi Erison Cardoso de Noronha. Sim, Excelência. Sim, Excelência. Número 6? O 5. Que aqui é apelante e apelado. Tem dois apelos. A Excelência está conhecendo de ambos os recursos, dando desprovimento do recurso das demandadas e está dando provimento ao apelo da parte autora. Deixa eu só ir lá. O voto ficou um pouco longo. Com esse provimento aos apelos das réis, bem como conheço e dou provimento ao recurso da parte autora para reformar a sentença e modificar as condenações a título de danos morais da seguinte forma. Aí eu fiz uma individualização para cada réu, eu fiz de acordo com o potencial econômico, as condições do... E ele entrou ao mesmo tempo com vários, que é o correto, né? Ao contrário das expiratórias, houve uma fraude contra ele. Então, 5 ou 6 empresas colocaram o nome dele no Serasa. Ele entrou com ação única contra todos os responsáveis pela fraude. Aí o juiz botou realmente uma condenação mínima, que eu achei muito baixa, para todos, de forma solidária, assim, bem sem identificar. Aí o que é que eu fiz? Eu fiz dizendo, olha, Banco Bradesco, que tem um porte maior, a gente não pode condenar no mesmo porte de uma mesma empresa. Então o que eu fiz foi elevar a indenização por dano moral e individualizar a condenação. Doutor Ravadi, pelo voto que está no sistema, diz que conheço e nego o provimento aos apelos das réis, bem como conheço e dou provimento ao recurso da parte autora, no sentido de reformar a sentença singular para modificar as condenações por danos morais da seguinte forma: Banco Bradesco S.A., R$5.000. A Novum, distribuidora de peças industriais automóvel limitada, R$3.000. A Gagliardi, distribuidora de lubrificantes, R$3.000. E a ULS, Comércio e Beneficiamento de Alimentos, R$3.000. Porque o juiz, se não me engano, colocou 10 mil para todos. Para todos. Isso. Ele deixou especificamente. Eu fiz uma análise, né? Separei de forma a ser mais justo, como se diz. Isso. Doutor Ravadi Edson. Só uma observação, doutor Eduardo. Caso esses valores fossem fixados de forma individual e não a solidariedade, é assim? Individual. Eu vou dispensar a sustentação, então. Agradecemos a Vossa Excelência a compreensão, doutor Ravadi Edson. Está proclamado o termo do voto do relator. O 8 da pauta são apelações cíveis, também na relatoria do Dr. Eduardo, é a 080, 073555. Também, doutor Ravadi. Não, Excelência. São os mesmos processos, o 56, 78 da pauta. Sim, eu estou chamando agora o 8. Isso, mas está incluso nesses aí também. No anterior?
Doutor Eduardo. Sim, no caso é o 5, 6, o 7 e o 8 da FAO. Ah, tá certo. 5, 6, o 8 e o 6, não é isso? É o 5, o 6, o 7 e o 8. Ok, deixa eu olhar aqui Se puder só confirmar, eu agradeço. isso. Mesmos termos. Banco Bradesco 5 mil e as demais demandadas 3 mil. Isso, estamos tendo a mesma posição, ok? Tranquilo. Obrigado, até mais. Nós agradecemos a Vossa Excelência. Então, estão proclamados todos, no caso aqui, o 8 da pauta, o 5, o 6 e o 7. Todos com a mesma proclamação. A unanimidade no termo do voto do relator. Apelação civil número 080 33 79 47 da relatoria do desembargador Vivaldo Pinheiro. Está escrito Dr. Norton MacArthur Magela dos Santos. O recurso é conhecido e não provido. Está proclamado no termo do voto do relator. Não há destaque. Todos são Unimed. Funciona. O doutor Nilo, esses outros que estão aqui, todos são Unimed e precisa de quórum, não é isso? O Marcos Vale, saber se o doutor Cornélio está perto de desocupar lá na primeira câmara e pode vir para cá. Por gentileza. O tribunal está fazendo uma atualização no regimento e dentro dessa atualização nós estamos discutindo a possibilidade de deixar as câmaras em dias diferentes, que é para facilitar a substituição, entendeu? Inclusive criar uma outra câmara. Nós temos 4 membros em cada câmara, a proposta é deixar só 3, tirar um de cada câmara e formar a 4ª câmara. Agora deixando 2 na terça e 2 na quinta. Isso. Aí tem dado algum trabalho com relação a ninguém quer ir para a quinta, mas aí vai observar a antiguidade. Os mais antigos optam por onde vão ficar e assim até foi por exclusão, é o jeito que tem. Eu tentei fazer um acordo umas 3 vezes, não consegui. Fomos para o regimento. Se a advocacia tiver alguma sugestão de regimento, manda para a gente na hora de mandar. Eu até disse ao doutor Aldo também, que se quiser a OAB, importante. A gente está conversando com o pessoal da redação de ata para também trazer alguma sugestão. Pode, claro. Isso. Eu vou anotar isso. A gente também está discutindo a possibilidade de reduzir um pouquinho o prazo do tempo, fazer o que o STJ fez, porque fica muito demorado e cansa todo mundo.
É isso. Está discutindo um pouquinho para ver se melhora o tempo das sessões, os julgamentos. Inclusive, também impondo algumas obrigações internas. Você só pode pedir pauta se disponibilizar o voto. Você põe e tira e molda, não, vai ficar agora, colocou, está lá. Você pode até tirar depois da discussão, do debate e tal, mas até aí não. Declaro aberta a sessão, só para justificar que, em virtude estamos aguardando que colegas que foram convocados da primeira Câmara, que não podem comparecer a esta sessão, para a questão de quórum dos julgamentos do processo da Unimed e de outros planos de saúde. Nós estamos encerrando a sessão, que esses processos vão ser adiados para julgamento em virtude da inexistência de quórum para julgamento. A doutora Marta está de férias e eu sou impedido para funcionar nos processos da Unimed. Convocamos o desembargador Cornélio, da primeira Câmara, e Sua Excelência, a primeira Câmara, fomos informados que agora que houve a 4ª sustentação lá. Então tem uma fila enorme de advogados. Se a gente for esperar aqui, vai esperar até 3 horas da tarde para questão de quórum. Ficamos todos nós aqui aguardando. Os advogados aqui presentes, todos concordaram. Vocês também, eu acho que estão aí na sala virtual, devem também concordar. Ou tem alguma colocação a fazer? Concordo. Ok, então te agradeço a compreensão, é o jeito, não temos o que fazer. Estamos até tentando fazer uma mudança de regimento para deixar as 2 câmaras em dias diferentes e tal, para ver se a gente evita esse tipo de problema. Perfeito. Agradeço a compreensão de todos, declaro encerrada a sessão da ordem judicial. Vou declarar aberta a sessão da ordem administrativa. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Baldoval tem algumas... Aprova, Excelência. Aprovada. Ordem administrativa, processo não existe. Proposições, a presidência quer propor um voto de congratulações à ilustríssima senhora Maria da Conceição Nunes Santos, esposa do desembargador Manuel dos Santos, pela passagem de seu natalício, que ocorrerá no próximo dia 31 de maio do ano em curso. Todos aprovam? Aprovo. Doutor Eduardo, tem alguma proposição? Baldoval? Também não, Excelência. Doutora? Então, nada mais havendo a propor, agradecendo a presença de todos. Declaro encerrada a presente sessão.